Um jogo histórico, um jogo que vai ficar gravado na memória de todo torcedor santista. Uma bola desacreditada, um chute que veio de uma sobra do escanteio, um chute do Furt, chutou de 3 dedos e uma bola que hoje estão chamando de o sopro divino ou o sopro do Pelé, e que originou o segundo gol e o gol da virada do time do Peixe. Sejam muito bem-vindos ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que vocês possam sempre estar atualizados com notícias e informações diárias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E hoje vamos falar um pouco do jogo. Que jogo que o Santos fez ontem, né? Eu acho que todo mundo ficou assustado com a possibilidade do Joaquim jogar na lateral. Alguns esquemas táticos foram treinados durante a semana e o Aguirre utilizou no jogo. Então, o primeiro ponto positivo é que houve variação tática. O técnico optou por mudar. Não fez aquelas mudanças que a gente já está acostumado a sempre fazerem, né? Então, era sempre muito claro, sai um, entra outro, sempre troca uma posição por outra. E a equipe sempre muito previsível, sempre jogando de uma forma muito passiva. E a gente viu um Santos totalmente diferente. Esse jogo de ontem, ele deu esperança, apesar do Santos, pelos resultados, pela goleada do Bahia, o Santos ainda estar na zona de rebaixamento. Foi com certeza um jogo que pode ser um divisor de águas, porque além de tudo, não foi só o fato do resultado em si, mas o fato do Santos ter jogado muito bem. Foi uma das melhores partidas que o Santos fez no ano, porque realmente o ano foi muito ruim. Era uma equipe muito passiva. Tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar. Tem que chutar mais a gol, né? Não só chutes, né, próximo ao gol, mas chutar a gol, finalizar melhor, com certeza. Mas é uma mudança que traz esperança. Primeiro a gente ficou com receio, e eu acredito que a maioria dos torcedores também, com relação ao Joaquim, que, por falar em Joaquim, fez a sua melhor partida vestindo a camisa do Santos. E o detalhe, jogando como lateral. É o nosso lateral dos sonhos? Não é, mas fez uma partida excepcional. O Ferreirinha não conseguiu jogar por ali. Ele sempre foi muito preciso nos seus desarmes e não teve nenhum lance que comprometeu. Essa forma do Santos jogar no 4-4-2, quando vai atacar no 3-5-2, essa variação que traz um pouco mais de força ali para a zaga, mas sem perder o ataque, eu acho que foi uma ideia muito boa, né? Eu já vinha falando antes mesmo que essa mudança de formação tinha tudo para dar certo, né? Para ser uma boa. Eu achava que era uma boa fazer isso e realmente se confirmou. E eu acho que o torcedor santista ficou muito contente. Não tem quem não tenha se emocionado no jogo de ontem. Foi uma emoção muito grande, principalmente em saber que foi um jogo como no ano passado, aquela virada de chave do Santos, né, para não ter risco de cair, que fez um gol ali no último minuto. Foi praticamente igual. O Santos fez a virada ali faltando 4 minutos para acabar o jogo, contando com os acréscimos. Então foi um lance, né? Mas antes de falar do lance, né, vamos voltar um pouquinho agora com relação ao início da partida, né? Então a gente teve o Lucas Braga, que jogou muito bem. Ele teve sim uma certa dificuldade, mas ele conseguiu não proteger um pouco ali o Joaquim. A intenção era que ele voltasse um pouco para proteger. Ele teve algumas jogadas de linha de fundo, algumas ele não conseguiu concluir, mas fez uma boa partida. Eu acho que se for comparar ele com os outros laterais, ele pode jogar tranquilamente. Quando o Joaquim saiu, ele que fez essa posição. E aí o Santos fez algumas modificações, que inclusive modificações essas que ajudaram muito, né, e que foram essenciais para a vitória do Peixe. Então a gente teve a entrada do meio campo, né, do meio campo venezuelano, fez uma grande partida, o Rincón,
né? Fez uma excepcional partida. Nos minutos que ele jogou, ele mostrou ter uma qualidade muito grande, muito acima da média do que os jogadores que nós temos. Não é à toa que ele é chamado de El General, um jogador que você vê articulando, comandando dentro de campo, posicionamento dos jogadores. A gente não via isso no time do Santos. É um líder nato, é um jogador que com certeza vai ser titular absoluto. Foi só o primeiro jogo, acho que a gente tem até que tomar um cuidado com essa animação, mas realmente ele fez um jogo excepcional. Né? Ele jogou pra caramba e ele dá passes profundos, né? Ele não fica só tocando de lado. Tanto é que logo na entrada, que foi juntamente ele com o Soteldo, ele deu o passe do Soteldo, que deu o passe para o Marcos Leonardo fazer o primeiro gol. Então realmente as substituições foram perfeitas do Aguirre. Houve um receio pelo fato de ter saído o Lucas Lima, e ele colocou, e ele inovou, né? Já havia jogado muitos poucos jogos nessa posição, mas ele colocou o Soteldo ali, porque ele sentiu que ali o Santos precisaria melhorar. O Lucas Lima fez uma das melhores partidas nessa sua volta com a camisa do Peixe, mas não conseguiu converter-se em gols. Poderia ter jogado os dois juntos, o Lucas Lima junto com o Soteldo? Poderia. Eu acho até que é uma ideia bacana. Mas o Aguirre preferiu tirar, ele estava muito bem, e teve peito para fazer isso. Ele tirou um jogador que estava bem para colocar outro que entrou melhor ainda. Então, assim, o Aguirre foi perfeito. Acho que nota 10 para o que o Aguirre fez. Foi muito melhor. A gente viu o primeiro jogo que o Santos tomou uma goleada do Fortaleza. O primeiro tempo foi bom. O segundo tempo o Santos sentiu essa questão psicológica. E esse foi o medo do segundo tempo. Porque quando o Santos toma o gol, logo no primeiro minuto do segundo tempo, a gente imaginou, agora a equipe vai se entregar. Depois disso, teve um lance muito, muito complicado ali do Ferreirinha, que foi uma grande defesa do João Paulo. E aí, se a bola tivesse entrado, realmente ali teria acabado o jogo. Ele fez uma grande defesa, né? Ele fez o que se espera de um grande goleiro. E naquele momento a gente imaginava que no máximo chegaria no empate. Aí o Santos consegue, com a entrada do Soteldo e do Rincon, empatar o jogo. E na sequência, né, no finalzinho, teve aquele lance do Júlio Furti, que foi ele mesmo que tirou a bola do escanteio, numa bola de 3 dedos. O Grêmio não acreditou, achou que tinha saído. O Renato Gaúcho desesperado para que os jogadores fossem marcar. O Speed Mendonça super atento, né, foi correndo, e o Furti, que já tinha dado esse chute, ele percebeu que poderia ser uma jogada de contra-ataque. Ele não desistiu. Então é um jogador que tem uma ótima leitura de jogo, um ótimo posicionamento, e mostrou que está em forma, porque a corrida que ele deu ali da zaga, e para sair sozinho, foi excepcional, foi muito bonito de ver. O Mendonça deu um passe de 3 dedos açucarado, né? Um passe perfeito para o Soteldo. O Soteldo não foi fominha, ele não quis falar, olha, né, vou querer marcar o gol. Todo mundo imaginava que ele podia tentar fazer de cobertura, poderia errar, né, poderia acontecer alguma coisa. Ele esperou o melhor momento para tocar para o Furti, quando ele já não estava, né, quando ele ainda não estava em impedimento, ele tocou a bola e deixou ele livre para fazer o gol, né? O Furti, que criou a jogada atrás e finalizou. Realmente eu acho que é um jogo que vai ficar na memória do torcedor santista. É para a gente não esquecer, e que isso possa valer de motivação para a equipe jogar dessa forma daqui para frente. A gente quer ver o jogo como o Santos jogou hoje, marcando pressão, jogando em cima, sabendo defender quando tem que defender, mas saindo para o jogo. Não é só defender. O futebol não é só defender. Não só o DNA do Santos, que não é esse, mas o futebol não pode ser só isso. Um time que quer ganhar, um time que precisa pontuar, um time que precisa ter o melhor resultado do que teve no primeiro turno, ele precisa atacar. Então a gente fica muito contente com essa mudança de postura do Santos, e é isso que deixa a gente mais feliz, porque diferentemente naquele jogo contra o Goiás, a equipe não estava jogando bem, ela conseguiu fazer os gols, né? Foi fatal nos ataques, nos poucos ataques que teve, mas não jogou dessa forma. Então o que anima a gente é saber que o Santos jogou de uma forma diferente, esperar que essa formação tática se repita, que essas variações se repitam, para não ser um time de uma forma só de jogar, um time previsível, né? Realmente foi um jogo excepcional. A torcida fez um trabalho exemplar antes do jogo, a torcida organizada apoiando os jogadores, como foi no sábado ali, dizer que apoiava incondicionalmente os jogadores. E com certeza a torcida foi o 12º jogador que contribuiu muito para esse jogo, e a gente vai precisar muito da Vila Belmiro para que o Santos possa conquistar pelo menos mais 6 vitórias nos próximos jogos em casa, e a gente sabe que o Santos não vai ganhar todos os jogos, então ele vai ter que pontuar, vai ter que tentar pontuar fora.
É um grande jogo contra o Atlético na estreia do seu novo estádio, e o Atlético não vem bem. O Vasco, inclusive, ganhou do Atlético. Acho que é uma oportunidade para o Santos talvez estragar a festa ali do Atlético na estreia do seu novo estádio, ou pelo menos sair dali com um ponto e tentar no próximo jogo pontuar num jogo dificílimo também fora de casa contra o América Mineiro, que disputa diretamente esse campeonato com o Santos pelo rebaixamento. E aí o Santos vai ter que tentar pelo menos fazer 4 pontos nesses próximos 2 jogos. Se ele conseguir, aí ele tem um pouco mais de tranquilidade para jogar mais um jogo na Vila com a força da sua torcida contra o Cruzeiro e tentar afundar o Cruzeiro, que também vem decaindo. Então essa disputa agora por essa segunda parte de baixo da tabela, ela vai ser muito grande. Ela vai se acirrar agora nesse segundo turno. Então é a hora dos times que, como o Santos, estão tentando sair dessa situação, né, para tentar fazer com que outros que estão ali beirando e estão decaindo possam entrar nessa zona e o Santos se salvar. Então vai ser um campeonato muito difícil até lá, mas nos traz uma esperança muito grande, porque o Santos conseguiu realmente mostrar um futebol totalmente diferente, um futebol com garra. A gente viu o Lucas Lima jogando bola, fazendo o seu melhor jogo. A gente viu o Soteldo jogando da forma que a gente quer que ele jogue, sendo decisivo, independente se ele vai jogar no meio ou se ele vai jogar na ponta. E eu acho que o Aguirre vai utilizar muito ele no meio, se talvez não vier outro jogador que possa fazer uma sombra ali ou até jogar junto com o Lucas Lima. Então pode ser que ele seja muito utilizado. A gente sabe que na ponta também, dependendo do jogo, na necessidade é importante, mas o Santos precisava realmente desse jogador no meio. O Lucas Lima não conseguiu converter os seus bons jogos em assistências para gol, que se concluíram em gol, mas o Soteldo fez um excepcional trabalho no pouco tempo que entrou, né? Porque ele entrou durante o segundo tempo. Então a gente espera que esses jogadores possam continuar agora em crescimento, possam cada vez mais entender e aceitar a forma do Diego Aguirre jogar e se houver essa convergência de todos, eu acho que o Santos pode crescer muito. A gente sabe ainda que o Rincon fez uma excepcional partida, mas ainda está fora de ritmo de jogo, vai se adaptar ao futebol brasileiro, então quanto antes ele conseguir se adaptar, ele conseguir melhorar, ele vai agregar ainda mais, ele vai elevar ainda mais esse time do Peixe. Foi falado também na coletiva que a possibilidade do Sanches de chegar é 0 pelo Aguirre, né? Então a gente imagina que realmente vai ser difícil e torce para o Santos talvez trazer o Sonhora, mais um jogador que tenha mais 1 ou 2 ou até 3 jogadores, podem contribuir aí para a equipe não contar, ter banco, ter alguém para olhar no banco e falar, dá para fazer uma mudança, dá para fazer uma alteração que possa surtir efeito, né? E a gente espera que essa semana é decisiva, até sexta-feira, para o Santos contratar, se ele quiser ainda escrever algum jogador, até o dia 25. Então ele tem aí até a sexta-feira para fazer isso. Né? E eu acho que esse jogo vai ficar gravado na memória de todos nós. Vamos torcer para que o Santos siga nessa crescente e que a equipe possa cada vez mais desempenhar um futebol como esse. A gente já fazia tempo que a gente não tinha essa alegria de ver um time jogando dessa forma. Já fazia tempo que a gente não viu o Santos ganhar no campeonato, né? Então espero que essa agora seja uma mudança. O Santos não ganhou de um time qualquer, ganhou de um time que acabou de perder para o Flamengo uma semifinal. É uma equipe forte, então isso traz ânimo também, porque não é só ganhar dos que estão lá embaixo, é tirar pontos ou ganhar dos que estão lá em cima. E isso vai elevar a moral, com certeza, do time. Então a gente espera que essa energia, essa vibração que houve nesse jogo, que ela possa continuar. Que a torcida continue sendo o seu 12º jogador. Que a Vila Belmiro, até o final do Campeonato Brasileiro, esteja lotada, com seu torcedor fazendo essa festa. Porque vai ser essencial para tirar o Santos dessa situação e, se Deus quiser, a gente ter um time ainda melhor, né, bem melhor no ano que vem, que possa almejar algo a mais, que possa disputar títulos. Tá certo, pessoal? Então fiquem ligados para novas informações, novos conteúdos, a qualquer momento. Eu trago aqui para vocês novas informações, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!